Olá, eu sou o Guilherme DR e vamos falar um pouquinho de game design. Dando continuidade aí no papo que o Jairo reabriu e dando um pouquinho de sorte porque o Encho respondeu, então vou poder pegar um pouquinho da linha de pensamento dele. Eu queria pegar uma pergunta, para não fugir muito, uma pergunta que o Jairo levantou sobre como é possível dois jogos com a mesma proposta serem tão diferentes. E ele deu o exemplo do Mutantes e Malfeitores e o Icon, se eu não me engano. Eu abri aqui uma cerveja, tava pensando, revi os vídeos e eu tava pensando o seguinte, que a pergunta a princípio é meio capciosa, porque a resposta seria que eles não têm a mesma proposta, eles não produzem a mesma experiência. E isso porque jogos que têm assim um incentivo criativo muito grande tendem a não ser tão guiados, né? Isso entra muito na questão da limitação dos jogos narrativos, de como limitar os jogadores a fazer ou não fazer certas coisas. E como isso é difícil nos jogos narrativos, que o Encho mencionou. E nesse aspecto, uma pequena mudança, mesmo que as regras, e não são, mesmo que as regras, os dois jogos fossem iguais, e não são, né? É um pouco como comparar o filme do Homem-Aranha com o Corpo Fechado, são bem diferentes. Mas mesmo que fossem iguais, uma pequena mudança no enfoque já seria o suficiente para produzir experiências completamente diferentes. Na verdade, mudanças em pequenos fatores como jogadores já seriam o suficiente, mas isso vai da natureza dos jogos narrativos, dos jogos criacionais, digamos assim. E aí eu entro na comparação que a gente fez do D&D e o Vampiro, dos dois serem os mesmos jogos, né? Os dois serem dois tipos de Street Fighter. E eu não concordo muito. Eu acho que a gente não precisa andar sempre a largos passos. Pequenas mudanças já são suficientes para caracterizar um jogo diferente. Por exemplo, poderia comparar isso com um sendo Street Fighter e o outro sendo Tekken. Dois jogos de luta, mas no qual alguém que domina o primeiro já não consegue dominar o segundo. Ou até um Streets of Rage, né? Um beaten up, que divide muitas características parecidas. Mas eu acho esse papo particular de pequenas mudanças, pequenas variações muito chato, assim, dentro do... muito... não acho empolgante. Acho mais empolgante uma outra questão, que é já que nós temos jogos com certas experiências, com propostas, né, e experiências, como seria possível pegar essas propostas e transpor para outros meios? Por exemplo, antigamente a gente tinha um King of Fighters no fliperama, que tu tinha que ir lá gastar a ficha, alguém vinha e te desafiava com a ficha e tal. E aí depois, agora jogando pela internet, tipo, não é a mesma experiência, existe uma perda ali, mas existe um ganho também. E como que isso poderia ser feito, por exemplo, com jogos narrativos? E quem sabe um dia, quem sabe a gente não consegue fazer, por exemplo, um LARP digital, assim. Quem sabe, não sei. Seria algo interessante. Porque cada vez mais os jogos surpreendem, a linguagem dos jogos surpreende, que nem a gente sempre falava que a questão de construir e de ter um propósito era algo muito firme nos jogos digitais. Aí vem um jogo tipo Minecraft, explode, né? Ou até um Journey. Então essas barreiras têm sido cada vez mais empurradas para frente, e isso que eu acho mais interessante. Então, sei lá, quem sabe um dia a gente não tem ouça no volume máximo do digital, assim, multiplayer, pela internet, pelo Skype, sei lá. Seria interessante. E inclusive eu vi tava vendo um gameplay de um jogo que saiu agora, que tá pra sair agora, que lembrou muito o Pulse do Encho aqui. Acho que eu vou pegar o link, depois eu boto aí embaixo. E é isso, essa seria mais a minha questão. Como fazer a transposição, já que as propostas
elas mudam, elas se perdem na transposição, mas como poderia se fazer de uma maneira que se torne interessante. Não melhor, não pior, quer dizer, possivelmente melhor, possivelmente pior, mas ainda assim mantendo um certo valor, uma certa identidade daquilo que era. Então é isso. Abraço.